Oitavo ano, hoje 9 de dezembro, e o mês está acabando, né? O ano está acabando. Espero que nós todos tenhamos um 2021 bem melhor do que esse 2020. Pelo menos nós possamos rever nossos amigos e que chegue logo a nossa bendita vacina, né? Para a gente poder sair sossegado e tranquilo de casa. Pois é, pessoal. Na aula de hoje eu quero só comentar um pouquinho a atividade que eu passei para casa, e ela é um pouquinho grande, mas não há dificuldade nenhuma para você responder não, gente. É uma atividadezinha simples, onde você vai utilizar as suas próprias palavras, tá? De acordo com o entendimento do assunto, todinho que eu já expliquei aqui, certo? Então não precisa ficar, eu vou pesquisar não sei aonde, não sei o que. Essa primeira questão, por exemplo, ela só diz assim, ó: no final do século XIX, o Brasil passou por uma crise política em que a família do imperador Dom Pedro II, nosso último rei, né, foi obrigada a deixar o trono e viver uma nova realidade. Essa parte eu até tinha comentado com vocês, né? Pois é, aqui é o seguinte: você vai só colocar na atividade que o Dom Pedro II teve três probleminhas básicos, que um foi a questão militar, né? A questão religiosa e a questão abolicionista. Essas três questões aí, ó, fizeram com que Dom Pedro II saísse logo do reinado e o Brasil deixasse de ser uma monarquia e passasse a ser uma república, que nós vamos trabalhar lá no nono ano, né? Vocês vão ver lá no nono ano, próximo ano, né, o desenrolar dessa república no Brasil. Vai passar pela república do café com leite, vai passar pela república oligárquica, a política dos governadores, vai passar pelo coronelismo, pelo Getúlio Vargas, pelo golpe militar e pelos tempos atuais, né? E tudo isso no contexto do século XX. O nono ano é só século XX, tá? Então ele começa no finalzinho do século XIX com os acontecimentos, né? A história tem essa habilidade de combinar dois séculos e mostrar que um depende muito do outro. Tudo que foi criado em um, muitas vezes reflete lá no outro, né? Essa questão 2, os escravizados foram lutar na Guerra do Paraguai ao lado do exército brasileiro. Quando eles voltaram para casa, que direitos lhes foram negados? Direito de liberdade, né? Direito que o governo prometeu para eles uma alforria e não cumpriu a alforria, quer dizer, a liberdade deles foi negada. Então eles passaram a ser produto dessa Guerra do Paraguai, e passaram a ser produto ligado à República. O pessoal que gostava de República começava a usar o pretexto de libertar todos os escravos, né? O exército ficou chateado com Dom Pedro II pelo motivo simples, porque o Dom Pedro II tinha prometido a eles também aumento de salário, não aumentou o salário deles, e eles também queriam participar mais da política, né? E não participavam, queriam ter deputados, senadores, todos aí que fossem também militares. Então eles acabaram assumindo também a questão dos escravos, né? Colocando também a questão dos escravos dentro dos seus objetivos. O fim da escravidão ajudou a aumentar a crise do fim da monarquia no Brasil. Por quê, né? Aumentou porque os fazendeiros que eram donos de escravos acabaram se sentindo prejudicados e passaram a se tornar republicanos. Ninguém mais estava apoiando Dom Pedro II, e por falta de apoio ele acaba perdendo a monarquia. Ele sozinho não tinha como sustentar nada. Todo rei, todo presidente, todo governante precisa de apoio. Como os fazendeiros tinham muitos deputados ali que representavam eles mesmos, né? O próprio Dom Pedro não podia mais fazer nada, ia ficar sem, apesar de ter um poder, mas não conseguia mais governar o Brasil, ficou inviável. E
aqui é aquela parte que eu falei para vocês, marca só uma alternativa. Quem for o primeiro presidente do Brasil, você marca, né? O primeiro presidente do Brasil, na quinta questão. Aí na sexta, questão religiosa. O que foi essa questão religiosa? Eu já falei para vocês também, que foi exatamente o fato de alguns padres da igreja, né, impedirem a entrada de maçons na missa. Os maçons ficaram chateados e o Dom Pedro II acabou prendendo os padres, mandou prender os padres. E a igreja cristã, católica, apostólica romana não gostou e acabou entrando numa questão contra o Dom Pedro II. Perdeu o apoio da igreja também, perdeu o apoio de todo mundo, então ele não tinha mais o que fazer. O exército não apoiava mais, o exército acabou tomando o governo do Dom Pedro II, dando para ele uma indenização, uma grana para ele ir morar em Paris, né? E ele acabou saindo do Brasil educadamente, sem guerra, sem conflito, sem nenhuma confusão. Participação do povo, zero também, né? O pessoal também não participou. Foi um golpe de Estado, foi o golpe da República, vamos dizer assim, viu? O golpe de Estado é quando alguém toma o poder, toma o governo à força, na marra. E muito bem, no próximo ano vocês vão entrar no século XX, que começa em 1901, né? E lembrando aí que esse século XX até 1914, até essa data, ele foi considerado o século da paz. Ele foi considerado modelo de século, modelo de bem de vida boa. Ele era chamado de Belle Époque em francês, porque o francês naquele tempo era o que tinha de mais precioso no mundo. Copiar os franceses era ótimo, até nas palavras era legal copiar os franceses. Hoje em dia tudo é em inglês, né? Mas naquele tempo lá ser francês era chique, até o nome dos acontecimentos o pessoal colocava em francês. A Belle Époque, ou Belle Époque, né? Foi esse momento de paz entre 1901, ano em que o Brasil estava prestes a criar sua Constituição Republicana, tá? A Constituição foi criada em é que eu estou enganado aqui. Já tinha sido criada a Constituição, certo? Já tinha sido criada a Constituição do Brasil. E esse século, essa Constituição ia entrar em vigor. É isso que eu estava tentando dizer para vocês. Essa Constituição ia entrar em vigor, certo? Ou seja, a República do Brasil ia passar a ser chamada de República Oligárquica, certo? Oligárquica. Tá bom, pessoal? Eita, tio, errou feio. Quase que errava feio, dizendo que ainda ia criar a Constituição. Mas a gente já foi criada, viu? Foi criada em 1892. Mas ela estava entrando em vigor aos poucos, não é de uma hora para outra com a lei em vigor. Então, gente, esse período, além do Brasil ter sido uma oligarquia, o mundo estava vivendo um momento de euforia. Todo mundo estava na paz, na tranquilidade. Ninguém imaginava o que ia acontecer nessa data. Ninguém supunha nada, né? Ninguém tinha tido uma experiência de guerra mundial. Não havia isso, né? E infelizmente aqui os países começaram a colocar em prática tudo que eles aprenderam no século XIX. O que? Imperialismo, que nós já estudamos, né? Que é esse negócio de invadir território dos outros, certo? E lançar ali uma zona de influência. O pessoal começou a colocar em prática o que aprendeu no século XIX, como por exemplo também o nacionalismo, aquele exagero danado de nação, de você cantar o hino chorando, dizendo que o seu país é o melhor país que existe. Hoje em dia não acontece mais isso. Só quando um atleta ganha um prêmio muito importante no final de uma competição, que ele vai chorar ali emocionado, enfim, mas
antes de ganhar ele nem chora, nem não acontece nada, ele tá pensando só na grana mesmo. E tantos outros movimentos que foram aprendidos aqui no século XIX, o pessoal estava começando a utilizar no século XX. E acreditem, isso aqui foi alguns dos motivos pelos quais os países entraram no primeiro conflito mundial, que começa aqui. É aqui que vocês vão começar no 9º ano, ó, viu? Vão começar na Bela Época, vão começar na República Oligárquica Brasileira e vamos começar a estudar o século mais violento de todos os tempos. Se você imaginar a história da humanidade, nunca, somando todos os séculos, nunca se assassinou tanta gente como, por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, que foi até 1918. Começa em 14, termina em 18. E não demora muito tempo para começar a segunda, não. Vai adiante. Então, gente, a história tem esses passos a serem seguidos. Ela não acaba. A história é uma ciência que não tem fim. Enquanto existir humanidade, vai existir a história. A nossa história, né? Por isso que ela é chamada de ciência humana. E quem vai fazer vestibular, fazer o Enem, fazer não sei o que, você já deve estar começando a imaginar como é que isso acontece, o que é que eu quero ser do futuro. Eu vou estudar para ser advogado, para ser juiz, para ser desembargador. Lá cai uma história danada também, né? Eu vou estudar para ser arquiteto, quero ser arquiteto, vai estudar a história da arte. Eu vou fazer matemática, vai estudar a história da matemática, lá também está envolvido lá, você vai entender quem foi o Pitágoras, por exemplo. Não, eu vou ser médico. Você vai ser médico, vai fazer o juramento dos gregos antigos, um juramento que só os gregos sabiam. Você vai fazer o juramento no dia da sua formatura, você vai fazer o juramento do pai da medicina, que era grego, o Hipócrates, né? De jeito ou de outro, a gente não tem como escapar dessa ciência humana. Provavelmente a mais antiga de todas as ciências que o ser humano já inventou. Até antes de existir ciência em si, ela já tinha sido criada na Grécia Antiga. Então, gente, esse foi nosso recado de 2020. E a palavra-chave, que eu diria, o grande tesouro, a grande matéria-prima do século XXI é conhecimento. Tá bom? Busquem, eu faço como aquele ETzinho Bilu lá aquela fraudezinha. Busquem o conhecimento. Gente, o conhecimento ele é considerado a grande riqueza, até hoje é considerado a grande riqueza do século XXI. Quem tiver isso aqui, consequentemente vai ter isso, vai ter mais importância, vai ser mais valorizado. A pessoa que não tiver conhecimento vai ficar ali na margem, né? Vai ficar só tentando. Mas se não buscar, enquanto não buscar o conhecimento, fica difícil, viu, gente? Então vamos buscá-lo enquanto somos novinhos, vamos buscá-lo a todo momento. Não é porque você vai ficar de folga por uns dias, de férias por uns dias, que você vai deixar de ler ou de assistir documentários, de ver o que é estudar coisas científicas. Não vamos deixar de mão não, vamos começar, vamos estudar, porque nós não tivemos quase nem aula presencial em 2020, a gente tem que compensar isso de alguma maneira. E aí é com vocês. Tá bom, gente? Grande abraço do tio. Até a próxima, tá bom? Ótimo fim de ano e espero que vocês conservem sendo esses meninos bons do 8º ano. Saúde, determinação e essa energia que só vocês têm. Grande abraço do tio, gente. Valeu demais, tá? Tchau.